Olá, meu nome é Luiz Pereira. Para aqueles que não me conhecem, eu sou trabalhador do Núcleo Fraterno Samaritanos e é com prazer que, mais uma vez, eu venho aqui para trazer informações, fazer algumas reflexões sobre mais uma aula do track de aulas que compõe a Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje é a aula de número 94, que tem por tema a aliança espírita evangélica. A ideia da aula de hoje é apresentar a aliança, falar um pouco da sua história, de como nasceu, dos seus objetivos e da sua importância para a prática religiosa de todo espírita que trabalha em uma casa associada à Aliança Espírita Evangélica. Eu preparei aqui alguns slides que quero utilizar para que assim fique mais fácil acompanhar as coisas que quero colocar. Então, esse aqui é o primeiro slide, né, que traz o título de nossa aula e o número da nossa aula, aula 94. Vamos começar falando um pouquinho do conceito do que é a Aliança Espírita Evangélica. Aliança, como está colocado no slide, é um ideal de vivência, onde o objetivo maior é permitir que haja uma integração das casas espíritas associadas à aliança e dos seus respectivos trabalhadores. A aliança nasceu justamente da necessidade de padronização de trabalhos, de padronização da formação dos trabalhadores espíritas, para que, assim, o trabalho de assistência espiritual, o trabalho de evangelização fosse feito de uma forma melhor, permitindo, assim, que as casas congregadas em aliança pudessem interagir de uma forma otimizada, permitindo, por exemplo, que compartilhem trabalhadores, dirigentes, expositores, palestrantes, porque todos têm a mesma base de formação e todos trabalham da mesma forma. O coração da aliança, a menina dos olhos da Aliança Espírita Evangélica, é a Escola de Aprendizes do Evangelho, que foi fundada por Armand em 1950, quando ele era um dos diretores da FESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E a Escola de Aprendizes do Evangelho nasceu justamente para atender essa necessidade de padronização, de formação e de conhecimento dos trabalhadores espíritas. A aliança foi fundada em 1973. A Escola de Aprendizes, portanto, nasceu 23 anos antes da aliança. Mas, com a fundação da Aliança Espírita Evangélica, a Escola de Aprendizes do Evangelho virou o motor que conecta todas as casas congregadas em aliança e que serve de base para os compartilhamentos de recursos. Vou colocar aqui um videozinho que fala um pouco do fundador da Escola de Aprendizes do Evangelho em 1950 e da Aliança Espírita Evangélica em 1973, Edgar Armand.
Ele foi um dos grandes propulsores do espiritismo no Brasil. Esteve por trás de muitos acontecimentos e organizações espíritas. Conheça agora Edgar Armon. Edgar Pereira Armon nasceu em 1894 no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. Com 20 anos, ingressou na Força Pública, onde se tornou sargento e professor. Ele trabalhou por lá até 1938, quando sofreu um acidente de carro que o obrigou a se afastar dos cargos militares. Na época desse acidente, Armon já participava da cooperação espírita, ajudando as pessoas a preparar palestras e conferências. E embasado pelo espiritismo, ele estudou várias religiões e filosofias do mundo, além de fazer parte da maçonaria, onde possuía o grau de mestre. Por muitos anos, Edgar Armon dirigiu obras espíritas, orientou diversos grupos e colaborou na criação de outros, como a Aliança Espírita Evangélica e a USE, União das Sociedades Espíritas. A fraternidade não é um organismo comum que agrega pessoas movidas pelos mesmos interesses e objetivos. O maior propósito de Edgar Armon era juntar as unidades espíritas para que o espiritismo mantivesse uma única referência doutrinária. Para isso, ele estruturou o estudo da doutrina, preparando diversos cursos que simplificaram o caráter evangelizador da terceira revelação. Edgar Armon desencarnou com 88 anos, tendo a certeza de que a semente da União Espírita foi semeada com muito sucesso. O espírita esclarecido deve ser de mente universalizada, porque o fim da evolução é o universalismo do amor na unidade em Deus. Bem, o que o Edgar Armon fez pela divulgação do Evangelho de Jesus, pela padronização dos trabalhos espíritas, pela formação de novos trabalhadores, é algo que marca e, ao mesmo tempo, motiva a todos os espíritas que conhecem o seu trabalho frente à aliança, frente principalmente à Escola de Aprendizes do Evangelho. Ele, Edgar Armon, teve contato com a doutrina em 1939, ou seja, ele já era um senhor de 45 para 46 anos, que já conhecia, já tinha transitado pela teosofia, pela gnose, era mestre maçom, como o vídeo coloca, e quando ele passava pela antiga sede da FESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que ficava ali na Bela Vista, ele viu uma reunião e identificou nesse grupo alguns amigos espiritualistas de outros caminhos. Indo até este grupo para cumprimentar esses colegas de caminhada, ele acabou conhecendo a doutrina. Tanto que ele se envolveu que em 1940 ele já era um dos diretores da FESP. Em 1940 ainda ele conheceu o seu mentor espiritual, o Razin. Em 1941, ele ficou conhecendo a sociedade, a fraternidade do Trevo, composta por espíritos desencarnados que estavam unidos com o ideal de evangelizar. E o líder dessa fraternidade do Trevo era justamente o seu mentor Razin.
E Razin e essa fraternidade começaram a ajudar a Armon a padronizar os trabalhos da federação, bem como preparar o Armon para que, em 1950, enfim, ele fundasse a Escola de Aprendizes do Evangelho com a montagem da primeira turma de alunos. Então, a coisa andou, amadureceu, e 23 anos depois, ele foi visitado por um grupo de ex-alunos que tinham fundado suas casas espíritas e pediam ajuda para Armon, porque estavam com dificuldades de trabalhadores, de divulgação da doutrina, porque o único local onde preparava trabalhadores, não só para a cidade de São Paulo, como para todo o estado de São Paulo, que já tinham casas de espíritas espalhadas pelo interior, era a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, o compartilhamento de palestrantes, de trabalhadores, para os trabalhos de cada casa estava ficando muito difícil. Além do que, havia uma falta de integração entre as casas. Armon, então, sugeriu que fosse fundada a Aliança Espírita Evangélica, cujo objetivo seria a padronização de programas de treinamento de trabalhadores para que, assim, pudessem oferecer aos assistidos, aos interessados, trabalhos padronizados e cursos padronizados, não dependendo mais da federação na formação de trabalhadores, bem como iria facilitar a integração entre as casas, porque como todas tinham a mesma base, que era a Escola de Aprendizes do Evangelho, e como todas tinham a mesma técnica de trabalho, que era um programa padrão para assistência espiritual, ficaria fácil a programação de eventos comuns às casas, bem como o compartilhamento de trabalhadores, dirigentes, preletores e expositores. Então, assim nasceu a Aliança em 1973, uma sociedade sem fins lucrativos, cuja ideia era simplesmente agir como uma facilitadora para melhor integrar as casas congregadas à Aliança, bem como seus respectivos trabalhadores. Tinha o objetivo principal, a Aliança, que é o objetivo até hoje, de difundir a doutrina espírita, principalmente o seu caráter religioso. Ela começou com 8 casas espíritas aqui da cidade de São Paulo, mas rapidamente se expandiu, tanto que no início dos anos 90 já existiam mais de 140 casas e hoje está com quase 350 casas espíritas, inclusive no exterior, congregadas em aliança. A aliança fornece programas padronizados para todas essas casas, programas que vão desde a questão de treinamentos, como curso básico de Espiritismo, uma escola de aprendizes do Evangelho, o curso de médiuns, o curso de evangelização infantil, de pré-mocidade, de mocidade, bem como a programação de trabalhos, como, por exemplo, a assistência espiritual, também padronizada, passes padronizados. Para facilitar ainda mais essa integração, foi fundado uma editora que fornece os materiais, os livros utilizados nos cursos, bem como um jornal, o Jornal do Trevo, de edição mensal, que também ajuda na integração e na divulgação dos diversos trabalhos realizados pelas diversas casas da doutrina espírita. Então,
Esse slide traz aí a missão, visão e valores da Aliança Espírita Evangélica, cujo, como eu já coloquei, o principal objetivo é divulgar o Espiritismo, congregando, unindo as casas em uma aliança para atingir a este objetivo de evangelização. E tem como um valor a formação de discípulos, de trabalhadores de Jesus. Eu vou passar agora um videozinho onde o ex-diretor da Aliança, Eduardo Miyashiro, vai fazer uma apresentação da Aliança, focando outros detalhes que aqui não comentei. Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. Queremos resumir em alguns minutos a criação da Aliança e a sua proposta espiritual. Inserida no desenvolvimento do Espiritismo no Brasil e dando continuidade ao aspecto religioso da doutrina espírita, que possui também os aspectos científico e filosófico, a doutrina aqui no Brasil, ela se fortaleceu graças ao esforço de espíritos extraordinários que reencarnaram na segunda metade do século XIX e no começo do século XX e organizaram uma imensa rede de trabalho social, esclarecimento doutrinário, consolo ao sofrimento e esclarecimento com relação às finalidades da vida. Essa rede de centros espíritas e unidades assistenciais, ela foi possível graças ao trabalho de pioneiros extraordinários, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibar de Souza Schutel, Anália Franco, Francisco Bastos, Batuíra, José Petitinga, Leopoldo Machado, Chico Xavier. Vocês vejam que cada uma destes espíritos evoluídos, cada um deles desenvolveu uma frente de trabalho em São Paulo, no interior do estado de São Paulo, em Minas, no Rio, na Bahia. E foi possível, assim, fazer frente a um preconceito religioso que vigia no final do século XIX, devido às raízes da nossa cultura, e demonstrar pelos frutos se conhece a árvore. Então, bons frutos no campo do amor e da caridade. Entretanto, para que nós aprendêssemos a fazer um trabalho coletivo, sem depender de espíritos iluminados que reencarnassem de tempos a tempos, a missão de Edgar Armond foi justamente construir o aprendizado do trabalho doutrinário em equipe, e isso foi realizado a partir da fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1936, que encontrou um quadro de necessidade de esclarecimento doutrinário e apoio social muito grande, e que os nossos métodos de atendimento ainda eram insuficientes para fazer frente a uma grande necessidade, uma população grande que procurou os centros devido ao sofrimento desses anos 1920, 1930. E quando Edgar Armond, que era um militar conhecido por vários feitos em benefício do bem social, ele sofreu um acidente, foi para a reserva e teve tempo para se dedicar à doutrina espírita, à causa do voluntariado. Ele passou a integrar a diretoria da federação em busca de métodos que ajudassem a receber as pessoas e que pudessem ser autossustentáveis em termos de treinamento e capacitação das equipes. Eles passaram a observar o mundo espiritual e viram que os espíritos se organizavam em equipes especializadas por tarefas, porque quando alguém ia fazer uma preleção, estava ao lado para inspirar um membro da equipe que trabalhou na Lei Áurea, lá na época da abolição, como Castro Alves, José do Patrocínio, Quintino Bocaiúva. Quando havia uma concentração de sofredores com problemas de saúde, agravamentos de perturbações espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e muitos outros médicos compareciam desenvolvendo técnicas novas.
quando havia uma concentração de ataques de espíritos com a intenção violenta de desestruturar o ambiente da Federação, os soldados da época das guerras cruzadas haviam desenvolvido uma técnica de pacificação e proteção dos ambientes espirituais, e os índios brasileiros tinham técnicas para elevação vibratória dos ambientes e a sua limpeza e purificação. Então, Edgar Armond concebeu a assistência espiritual padronizada, onde nós, voluntários, nos especializamos em tarefas como recepção, encaminhamento, entrevista, plantão, preleção evangélica, aplicação de passes magnéticos, grupos mediúnicos para avaliação das necessidades. E isso que para hoje nós é natural, nos anos 1940 ainda era experimental. E isso permitiu que nós aprendêssemos a trabalhar em equipe. Surgiu ainda na Segunda Guerra Mundial o desafio das vibrações coletivas para ajudar na grande crise global que surgiu, e a equipe de vibrações coletivas que passou a atuar nas quintas-feiras à noite na Federação, ela passou a ser coordenada no plano espiritual pela Fraternidade do Trevo. Eu tinha falado que os outros membros, os soldados cruzados, os índios, os médicos, formavam as fraternidades do espaço. Então surgiu uma nova fraternidade, que era a Fraternidade do Trevo, liderada pelo espírito Razin, que passou a orientar as vibrações e que incentivou a continuidade desse trabalho devido à ignorância espiritual da humanidade. E que incentivou que nós deveríamos desenvolver um caminho de transformação moral das pessoas. E assim, Razin e Armond propuseram em 1950 um plano experimental que foi a implantação de uma escola de iniciação espiritual chamada Escola de Aprendiz do Evangelho, em 3 graus de iniciação, onde nós temos condições de conhecer a nós mesmos e iniciarmos um processo de transformação moral e de colocarmos a serviço do próximo. E em seguida, com esse processo dinâmico, nós multiplicarmos as frentes do bem. É assim que muitas turmas da Escola de Aprendiz do Evangelho dos anos 1950, 1960 deram origem a trabalhos extraordinários. Talvez o mais conhecido seja o CVV, Centro de Valorização da Vida, uma rede de serviço de prevenção do suicídio e apoio emocional, que é fruto da 7ª turma da Escola de Aprendiz do Evangelho na FESP. Bem, essas mesmas pessoas foram os ex-alunos da Escola de Aprendiz do Evangelho na FESP, fundaram centros espíritas, fundaram trabalhos, fundaram hospitais, fundaram obras sociais e perceberam que nestas novas frentes havia necessidade de um caminho de transformação de pessoas como a Escola de Aprendiz do Evangelho, que até então só existia na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mas a estrutura da Federação, com 3.000 alunos por semana, e um quadro de mais de 300 expositores, era difícil de ser distribuído no planeta Terra. Então, eles foram procurar o Edgar Armond e este sugeriu um novo modelo de trabalho, um novo modelo de organização, onde centros espíritas, grandes ou pequenos, isolados, afastados ou próximos, não importa a organização administrativa, que eles concordassem em adotar um planejamento unificado, um programa unificado, onde concordassem em adotar as mesmas práticas e os mesmos programas de aulas, estudos e escolas de iniciação. E assim se formou a Aliança Espírita Evangélica, numa noite, em 4 de dezembro de 1973, quando essas pessoas, que eram dirigentes de várias frentes e ex-alunos da Federação, se reuniram e se comprometeram a atuar numa rede de centros espíritas, onde, embora eles fossem administrativamente independentes, o programa era unificado e as técnicas eram unificadas. Isso permitia que os voluntários não fossem exclusivos da casa onde se formaram. Eles eram voluntários onde havia o mesmo programa, ou seja, onde fosse necessário o seu serviço. E essa rede, que começou com 800 espíritas, se expandiu, criou uma editora para viabilizar o material de estudos, criou um jornal que é para unir as nossas atividades,
e nós nos apoiarmos espiritualmente, que é o jornal O Trevo, e se expandiu. E de tal maneira que as pessoas aprenderam a trabalhar em equipes em vários lugares, em centros grandes e pequenos, em várias localidades. Então, quando a aliança, que tinha sido fundada lá em dezembro de 1973, ela fez 15 anos, a diretoria da aliança percebeu que ela precisava se reinventar, então mudou novamente a sua estrutura administrativa e criou as regionais e o Conselho de Grupos Integrados. As 15 casas mais experientes em ajudar outras casas a formar o programa passaram a constituir esse conselho, que realmente passou a dirigir a aliança. A diretoria passou a trabalhar para que a secretaria funcionasse a serviço da comunicação e da organização dos materiais. E as regionais passaram a ser o quê? A reunião de centros espíritas próximos que pudessem intercambiar voluntários e pudessem se ajudar na organização, de tal maneira que o que um centro sozinho não conseguia fazer, vários juntos conseguiam fazer. Então, nessa altura, a aliança já tinha mais de 100 centros espíritas, isso em 1988, criaram 5 regionais, e depois isso foi se ampliando. Nós hoje temos 19 regionais no Brasil, são 340 centros espíritas. Hoje eu estou falando em abril de 2020, então já faz 46 anos que a aliança foi fundada, e nós estamos presentes não só no Brasil, em mais outros 8 países, com centros espíritas que concordaram em adotar a mesma programação, e isso possibilita que, independente de onde nós estamos, onde o voluntário está, ele pode servir, ele pode mudar de cidade e encontrar um grupo que tem o mesmo programa e que tem o treinamento preparado e compatível com o treinamento que ele mesmo teve. E ele pode colaborar com a sua experiência e também pode receber o apoio de encontrar um núcleo onde ele possa exercer o seu trabalho como discípulo, como servidor do Cristo, e poder assim fazer parte de um processo de ajuda ao planeta, de transformação espiritual, de mudança. E hoje nós nos apoiamos em 6 programas, né, que são a Escola de Aprendiz do Evangelho, a Assistência Espiritual a Modos Padronizados, o curso para médiuns, a Evangelização Infantil, a Pré-Mocidade e a Mocidade Espírita. Em qualquer um desses programas, os voluntários recebem o treinamento e podem colaborar em outras casas espíritas. E há diversos desafios ainda. Nós, em outro vídeo, poderemos falar da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que reúne as pessoas que concluíram a Escola de Aprendiz do Evangelho e pediram para fazer parte de um movimento de fortalecimento espiritual, como é a FDJ. Podemos falar dos programas que esses discípulos adotam, como o Projeto Paulo de Tarso, que é servir em toda parte, o Projeto André Luiz, de dar continuidade ao estudo, do nosso processo de escola continuada, que é para permitir que a gente prossiga com os compromissos da iniciação espiritual, o programa Falando ao Coração, que é para o apoio emocional entre voluntários, e há várias frentes que ajudam a desenvolver a escola à distância em outras localidades, em outros países, as caravanas de apoio aos centros que ficam em outros países, o trabalho de comunicação que é realizado na Secretaria da Aliança e que ajuda a manter os programas atualizados, manter o nosso calendário de atividades e reuniões e manter os dados e as comunicações das casas da Aliança. Enfim, isso é um pequeno resumo, de tal maneira que a gente possa compreender que o movimento do qual a gente faz parte possibilita exercer aquilo que está sintetizado no que nós chamamos o lema da Aliança: confraternizar para melhor servir. Muita paz. Bom, como o Eduardo Miyashiro falou, e falou com propriedade, a Aliança Espírita Evangélica é fundamental para a divulgação e propagação da doutrina espírita, bem como a Aliança ajuda a com que todos os trabalhadores consigam se desenvolver, permitindo interações não só entre as casas, mas também entre os trabalhadores. Porque todos, como já coloquei, têm a mesma base,
trabalham da mesma forma e têm a mesma formação evangélica. Como eu já falei aqui também, lembrando que o Eduardo Miyashiro é o ex-presidente da Aliança Espírita Evangélica. O atual presidente é o Luiz Amaro. Mas continuemos. Como eu já coloquei aqui também, e o Eduardo Miyashiro também destacou, a Escola de Aprendizes do Evangelho é a menina de olhos, né, dos olhos da Aliança. Tudo gira em torno da escola, porque a escola é a base, é o início de tudo. E Edgar Armond, em 1950, fez uma carta convite convocando com que os espíritos que anseiam por mais ser se colocassem a dispor, se consagrassem ao trabalho de reforma interior e de amor ao próximo. Então, a seguir eu vou colocar um videozinho onde temos, né, a locução da carta convite e logo em seguida, né, eu vou colocar o plano convite de trabalho que Edgar Armond, inspirado pela Fraternidade do Trevo e pelo seu mentor Razin, implementou no início da Escola de Aprendiz do Evangelho, mas que até hoje ainda é usado. Plano convite da Escola de Aprendizes do Evangelho. A gravidade da hora que passa. Na expectativa de profundas modificações na vida do homem sobre a terra, e os avisos que nos são dados continuamente do alto, no sentido de se preparar o mundo para futuros dias tormentosos, exige a formação de bases firmes para apoio da fé, da esperança e da caridade entre os homens. A transição para o terceiro milênio, já tão próxima e que prenuncia maiores sofrimentos e inquietações, exige a formação de núcleos espirituais poderosos na superfície terrena, para que as verdades eternas permaneçam vivas, resistam aos cataclismos destruidores e à confusão que vai imperar no coração dos homens. É urgente a formação de legiões de trabalhadores de boa vontade para agirem nos momentos oportunos como instrumentos conscientes, humildes e disciplinados dos espíritos diretores do mundo, auxiliares do Cristo. Em certas épocas como a atual, o esforço individual, isolado, por mais sincero que seja, não basta nem corresponde às necessidades gerais. Somente organismos coletivos, poderosos, fortificados na fé, dotados de espírito de renúncia e de sacrifício e apoiados pelo alto, poderão fazer frente às necessidades humanas, inspirar confiança e auxiliar a evolução. Mensagem escrita por Edgar Armond em 15/10/1950. Então, o plano convite contém a carta convite e ele está colocada na apostila amarela, né, no livro Iniciação Espírita, e todo aluno da escola utiliza na sua formação. É uma carta um pouco dramática, mas traduzindo, né, para os tempos atuais, Armond não fala de apocalipse, de fim dos tempos, do mundo, né, como muitos entendem. Na verdade, ele fala do momento de transição, de um momento de dificuldades aonde exige-se o preparo do trabalhador de uma forma que ele possa atuar de uma maneira bastante forte no trabalho de evangelização, que ele possa ser resiliente e que ele possa, né, servir como um amparo para os tempos futuros,
os tempos até talvez difíceis que virão nesse momento de transição do mundo de provas de expiação, né, para o mundo de regeneração. É um processo, como a gente aprende, né, na escola, mas que está em andamento. Então, urge, né, que nós nos consagremos as nossas vidas a este trabalho de reforma íntima e de trabalho ao próximo. E a ideia dessa carta convite, contida nesse plano convite, é justamente formar trabalhadores de uma forma padrão que possam realizar os trabalhos de assistência espiritual necessários e que também possam fazer o trabalho de evangelização vivenciando o discipulado de maneira plena, de maneira consciente. E, então, eu coloco nesse slide o caminho todo trabalhador ligado a uma casa congregada à aliança tem que trilhar em seu caminho evolutivo na matéria. Ele normalmente entra como assistido, procurando um equilíbrio, procurando um ponto de apoio. Quando ele resolve fazer escola, é porque ele quer buscar esse conhecimento, ele quer entender os porquês da sua vida e o do mundo. E aí, quando ele evolui para o grau de aprendiz, ele começa a se trabalhar, porque ele já tem a consciência, por causa das aulas de aluno, que existe a necessidade de ele se reformar, de ele se refinar em espírito, dele deixar o velho homem e se tornar um novo homem. Como servidor, ele assume a necessidade de trabalhar, não só por si, a sua reforma, mas também trabalhar pelo próximo, como uma forma de materializar o amor, ou seja, praticar a caridade. Depois, como discípulo, FDJ ou não, a ideia é que ele testemunhe, que ele viva no seu dia a dia em acordo com os ensinamentos e exemplos de Jesus. Ou seja, que ele seja verdadeiramente um discípulo, que é aquele que segue o mestre. A mediunidade, daí a importância do curso de educação mediúnica, do curso de médiuns, é algo que o discípulo não deve tirar dos seus objetivos de evolução espiritual, porque educando a sua mediunidade, ele melhor pode evoluir e servir ao próximo. Repare, então, que o caminho trilhado, desde o assistido até o discípulo, é um caminho gradual, onde, à medida que o aluno vai evoluindo, vai crescendo em consciência, ele vai assumindo compromissos consigo próprio e com o próximo, até que, como discípulo, ele tem que vivenciar os valores cristãos de maneira contínua. Aqui está um resumo, né, das aulas que estão contidas no curso da Escola de Aprendiz do Evangelho. Então, estão 6 do Velho Testamento, 35 do Vida de Jesus e assim por diante, num total de 118 aulas. Essas 14 que estão colocadas no slide não contam, que são 14 aulas previstas para estudo do Livro dos Espíritos e período probatório, mas se somarem as outras, daria 118 aulas. Aqui na nossa casa, né, nós temos até mais aulas que essas 118 previstas, mas é um programa padrão, quer dizer, toda casa espírita que é associada, congregada à Aliança Espírita Evangélica tem que cumprir esse programa, porque ele é a base do trabalhador, ele é a base do discípulo de Jesus. Armon, né, ele colocou de maneira bem clara qual era a visão dele da missão
do discípulo de Jesus. Entenda-se aí discípulo de Jesus, não necessariamente aquele que entrou para a fraternidade do discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, num termo mais amplo, aquele que vive em acordo com os ensinamentos, com os exemplos de Jesus. Então, para Armon, vou destacar só 2 pontinhos aqui. Para Armon, ele via que o discípulo de Jesus é satisfeito com o mundo e tudo o que nele existe, porém insatisfeito consigo mesmo. Ou seja, para Armon, o discípulo de Jesus, ele vive de maneira contínua procurando o melhor ser. Ele se trabalha diariamente, ele se policia de maneira contínua, procurando corrigir suas falhas de caráter, seus defeitos, seus vícios. Para Armon também, o aprendiz encara o trabalho como obrigação. Está no início, está ali no primeiro ano. Já para o servidor, aquele aluno que atingiu o grau de servidor, o trabalho é um dever. Para o discípulo, o trabalho é um prêmio, é um privilégio. Ou seja, nós nunca deixamos de ser aprendiz, nós nunca deixamos de ser servidor, mesmo estando nos sagrados discípulos. Ou seja, nós somos eternos aprendizes, nós somos eternos servidores, mesmo sendo discípulos. Agora, nos vemos com dificuldade de trabalhar para o próximo, de ir até a nossa casa espírita, fazer um trabalho de evangelização, fazer um trabalho de assistência social ou assistência espiritual. Se a gente se sente meio que obrigado, nós estamos falhando, porque nós não estamos entendendo, nós não estamos vivenciando o discipulado corretamente. A escola nos coloca que o discípulo ele encara o trabalho não mais como um dever, mas como um privilégio, um prêmio, uma possibilidade dele vivenciar os valores que ele adquiriu durante o curso. Então, nós temos que nos policiar para ver qual é o nosso sentimento quando estamos fazendo um curso, realizando um trabalho, prestando auxílio a alguém. Se nós estamos fazendo isso, buscando algum tipo de reconhecimento, se nós estamos fazendo esses trabalhos, esses estudos, simplesmente para ficar bem na fita, estamos fazendo de maneira obrigada, nós não entendemos ainda o trabalho de ser discípulo. A FDJ, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, ela tem membros que são encarnados, que são aqueles que terminaram a escola e depois exame espiritual, além de ter terminado a escola de aprendizes, passaram no exame espiritual e adentraram na fraternidade dos discípulos de Jesus. Uma vez na fraternidade, nós temos que vivenciar o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Nós precisamos ser o sal da terra, o tempero da vida na matéria, nós precisamos fazer a diferença e nós somos a luz do mundo. Nós devemos nos comportar, sendo discípulos, como a luz do mundo. Ou seja, que vive de maneira consciente, procurando trazer também uma nova consciência àqueles que estão ao nosso lado. Quando um membro da fraternidade encarnado faz a passagem, ele continua fazendo membro da fraternidade discípulo de Jesus, só que aí fazendo parte dos membros que estão desencarnados. O líder da fraternidade é Edgar Armon, que no ano de 92, se não me engano foi 92, ele recebeu o trevo de Razim para ele ser o líder dessa fraternidade, o venerável dessa fraternidade. Então, Razim é o venerável líder da fraternidade do trevo e o Edgar Armon é o venerável líder da fraternidade dos discípulos de Jesus, daqueles que estão desencarnados, mas também é líder dos encarnados. Não é obrigatório, ao termo da escola, entrar na fraternidade de discípulos de Jesus, mas aqueles que resolverem
adentrar na fraternidade, tem um compromisso moral, inclusive sobre o juramento, de viver como discípulos de Jesus de maneira contínua, sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo. Nesse outro gráfico aqui, nesse slide, temos aqui como uma representação de como as casas se conectam, se interagem entre si, ou seja, tudo começa no centro espírita, funcionando como uma igreja, no conceito grego de igreja, de assembleia. Então, cada um de nós, espíritas, fazemos a nossa prática religiosa de maneira individual, devemos fazer isso. A nossa doutrina nos diz que nós não precisamos de intermediários, de pastores, de padres, de sacerdotes de nenhum tipo. Os nossos dirigentes, expositores, palestrantes, trabalhadores mais antigos são só facilitadores que nos ajudam na caminhada, mas nós não precisamos deles como representantes para a conexão com o divino, com a boa espiritualidade. Então, nossa prática religiosa, sim, pode e deve ser feita de maneira individualizada, via preces, né, via orações, via sintonia em pensamento e em sentimento. Agora, também é muito importante que nós façamos a nossa prática religiosa de forma coletiva. E aí que a nossa casa espírita é de fundamental importância, porque é nela que nós fazemos igreja, que nós fazemos assembleia. É nela que nós nos encontramos com outros irmãos de crença que também estão trilhando, procurando mais ser, evoluir em espírito e ajudar ao próximo. Então, na prática religiosa coletiva, nós nos empoderamos, porque na energia do grupo, na energia da igreja, nós nos fortalecemos, nós nos motivamos a seguir em diante. E, como diz o ditado popular, juntos somos mais fortes, juntos podemos fazer mais do que sozinhos, pelo próximo. Então, a ideia de nos reunirmos em casa espíritas não é para podermos necessariamente usar essa casa para nos conectarmos com o Criador, com a boa espiritualidade. Isso nós podemos fazer em nossas casas, podemos fazer até na rua, quando estamos caminhando, isso é algo interno. As nossas casas espíritas também podem ser utilizadas para conexão com o plano espiritual, com o divino, mas ela é mais importante porque nos empodera, porque nos motiva por termos companheiros de caminhada nos ajudando a mais ser. Aí as casas se falam, e nessas interações existe né, a troca de recursos, como um palestrante de uma casa fazendo palestra em outra casa, como o dirigente de uma turma de uma casa, de repente, dirigindo a turma de uma outra casa, como um expositor de uma casa dando aula numa outra casa, como as casas se unindo para fazer um trabalho social em conjunto, como as casas se unindo para fazer uma assembleia, um trabalho social, um congresso, para fazer coisas que sozinhas elas teriam uma dificuldade maior de realizarem. Isso, né, essa ideia de interação entre casas e entre trabalhadores que a Aliança Espírita Evangélica nos permite. E tem um conceito de grupo integrado à Aliança. Um grupo, uma casa que pertence ao grupo integrado à Aliança, é uma casa que mantém todos os programas previstos pela Aliança Espírita Evangélica. Se a casa não contempla todos os programas oferecidos, ela não pode participar do grupo integrado. Ela faz parte só do grupo de associados.
A diferença entre uma casa pertencer a um grupo integrado ou um grupo associado é que as casas que pertencem ao grupo integrado, ou seja, as casas espíritas ligadas à aliança, que mantêm todos os programas em funcionamento, ela tem direito a voto nas assembleias. Então, mensalmente, existe uma reunião da regional onde a casa se encontra localizada. No caso do Núcleo Fraterno Samaritano, ele pertence à Regional Centro. Então, mensalmente, algum membro da nossa casa participa dessa reunião da regional, onde todas as casas espíritas da regional se encontram. Se tiver algo a ser votado, só as casas que pertencem à CGI, né, ao grupo ao conselho do grupo integrado, que podem participar. De 3 em 3 meses, esse conselho CGI, Conselho de Grupos Integrados, se reúne para deliberarem coisas realizadas pelos grupos de trabalho. A AGI, que é a Assembleia Geral dos Grupos Integrados, acontece anualmente, junto com a RGA. Também é anual. A RGA é a Reunião Geral da Aliança. A RGA, todas as casas podem participar, todos os trabalhadores, discípulos ou não, podem participar, ou como ouvintes dos diversos cursos, encontros, trabalhos que são realizados, ou como trabalhadores do evento. Já a AGI, a Assembleia dos Grupos Integrados, só pode participar os trabalhadores que fazem parte de grupos de trabalho de casas que pertencem a grupos integrados. Então, a Assembleia dos Grupos Integrados, a AGI, ela é feita também anual, normalmente feita junto com a RGA, que também é anual. A RGA é anual, mas de 4 em 4 anos ela é mundial. Ou seja, a RGA, por uma questão de custos, ela é anual, mas ela é localizada por regiões. Então, todo ano existe a RGA de São Paulo, a RGA do Nordeste, a RGA do Centro-Oeste, enfim, existem várias RGAs onde as casas próximas, as regionais que são próximas, se reúnem. Já de 4 em 4 anos, é montada uma reunião geral da aliança num local que é escolhido com antecedência, onde todas as casas de todas as regionais se encontram. Tudo começa com uma casa se integrando à aliança. Normalmente, ela começa com um trabalho de assistência espiritual e concursos da Escola de Aprendiz e curso básico. À medida que ela vai crescendo em número de trabalhadores e em programas implementados, ela vai se capacitando a um dia pertencer a um grupo integrado, ou seja, ganha direito a voto. Existem diversos programas implementados pela Aliança e as casas podem aderir. A nossa casa tem praticamente todos os programas implementados ou em estudo de implementação. O curso à distância é um curso de escola de aprendizes, onde os alunos que encontram-se distantes da nossa casa poderão fazer cursos à distância. Eles recebem todo o material, tem que fazer caderneta, tem que fazer caderno de temas, mas as reuniões são feitas de maneira individual. Então, no dia e horário marcados, cada aluno na sua casa vai dedicar um tempo previsto de 1h30 a 2 horas para ler o que foi pedido, fazer os exercícios que foram pedidos e responder por e-mail às solicitações. Nesse mesmo dia e mesmo horário, os dirigentes, assistentes vão estar reunidos na Casa Espírita, avaliando os e-mails enviados pelos alunos na semana anterior. Então, enquanto os alunos fazem a aula de maneira individual e resolvendo os exercícios de maneira individual daquela semana,
naquele mesmo dia e horário, os dirigentes dessa turma à distância fazem, na casa espírita, a avaliação dos e-mails que recebeu desses alunos que estão à distância. Pode ser carta também. Os alunos que preferirem trabalhar no modo antigo podem trabalhar com cartas. Agora existe também, por causa da pandemia, foi lançado um novo programa, que não está ilustrado aqui, que é cursos online. Então, existe essa modalidade agora também. Curso de médiuns é a outra menina dos olhos da Aliança, curso de educação mediúnica, que a parte teórica tem de 7 meses a 1 ano, mais 1 ano de prática, então os cursos normalmente têm duração de 2, mas pode chegar até 3 anos, 2 anos e meio, 3, em alguns casos. Por causa de feriado, enfim. Reunião Evangélica também é outro programa da Aliança, que é, na verdade, assistência espiritual padronizada. Ou seja, um trabalhador de uma casa espírita, mesmo que ele mude de estado, ele pode procurar uma casa espírita, porque se essa casa for ligada à Aliança, os trabalhos realizados lá são realizados do mesmo jeito que são realizados em nossa casa. Ou seja, as entrevistas, né, o atendimento fraterno, os passes, as palestras, a forma de fazer os tratamentos, né, P1, P2, CH, P3B, tudo da mesma forma, porque isso é um programa da Aliança. Bem, existem programas da Aliança que são exclusivos de discípulos que fazem parte da FDJ. O Miyashiro, né, até lembrou de alguns, como Falando ao Coração, como o projeto André Luiz e o projeto Paulo de Tarso. Ainda tem a escola continuada, que ele também citou, que é encontros de trabalhadores para estudar. Mas, para fazer parte desses programas, exige o pré-requisito do aluno ser um FDJ. Bem, para terminar, eu quero colocar aqui o hino da Aliança. E em todos os encontros de regional, de CGI, de AGI, de RGA, é cantado. Então, é interessante que nós conheçamos esse hino. Neste mundo atormentado de maldade e ilusões, esta aliança é um bem sagrado de conforto aos corações. Com Jesus nós venceremos na batalha contra o mal. Sempre unidos lutaremos pelo nosso grande ideal. Assim cantemos, irmãos, este canto de louvor. Nossas almas, nossas mãos, no trabalho redentor. Neste mundo atormentado de maldade e ilusões, esta aliança é um bem sagrado de conforto aos corações. Com Jesus nós venceremos na batalha contra o mal. Sempre unidos lutaremos pelo nosso grande ideal. Assim cantemos, irmãos, este canto de louvor. Nossas almas, nossas mãos, no trabalho É isso, né? Aqui está a bibliografia utilizado
fazer essa aula. O importante que nós precisamos lembrar que a aliança requer que nós vivenciemos o nosso discipulado, mesmo que não entremos na FDJ, é necessário que nós façamos da nossa vida uma consagração à vida cristã, vivendo o nosso dia de maneira cristã, honrando o título de cristão que gostamos de ostentar. E é bastante relevante que nós lembremos o lema da aliança, né? Congregar para melhor servir, nos unir para sermos mais fortes e podermos servir ao nosso próximo de maneira melhor. E possamos, então, ter uma semana com muita saúde e que o amor e a paz de Jesus esteja sempre entre nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.